sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Intimamente, onde a gente fala sobre sexualidade, sem tabus, de uma forma bem leve e acolhedora. Eu sou a Arielle, sou médica ginecologista, especialista em sexualidade e estética íntima genital também. E hoje a convidada é a minha querida amiga do coração, Ana Clara, que também é ginecologista obstetra, foi minha pró, me ensinou várias coisas. Muito obrigada por estar aqui, viu, Aninha? Valeu Ari. mesmo, de verdade. Ari, estar aqui é mais do que um prazer, né? É saber que a parte da nossa formação, né, de professor, de profissional, tá levando a profissionais brilhantes como você. E para além disso, que a gente consegue manter amigas, né? Isso é um vínculo muito especial. E por que não falar de sexo? Que é algo tão íntimo e, ao mesmo tempo, tão comum, que deve ser, sim, normalizado em conversas, né? E como a gente vai fazer aqui dessa forma, mais leves, mais tranquilas. Isso, tudo certo. Antes de começar, tenho que falar sobre a Skint-Me, que está patrocinando o podcast. Obrigada, Skint-Me, que é uma linha de produtos íntimos. E o que eu mais gostei, eu já falei outras vezes, foi esse sabonetinho íntimo. Gostei muito, bem neutrinho. Ó, ótimo. E esse hidratante, que é o Balm Calm. Mas tem outras coisas da linha que também é bem importante falar. Que eu tenho um cupom de desconto. Você bota lá, comprar qualquer coisa no site deles, bota o cupom Doutora Arielle, D-R-A-Arielle. Compra com desconto e depois me conta se gostou, viu? Beijo, Skint, obrigada. Vamos começar. Tema de hoje, sexualidade na gravidez. Por que as grávidas têm medo de fazer? O que... Rapaz, assim, o sexo na gravidez é algo tão cheio de nuvens, né? De camadas. E assim como a gestação é uma transição, eu percebo que o sexo também caminha dessa forma. Ele vai se modificando e se moldando de acordo com a própria gestação e a relação que esse casal vai tendo. Uma coisa que eu já ouvi muito, né? As coisas da psicologia, né? Que fala sobre a gestação, como se a mulher virasse mãe naquele momento e esquecesse de ser que ela é mulher, né? Sim. Fica muito essa atenção também. Eu sou mãe, eu tenho que cuidar do meu filho. A parte de mulher mais esquecida já começa na gravidez. E eu percebo, assim, que existe um medo, né? Principalmente do sexo relacionado ao primeiro trimestre, né? De achar que tanto o sexo quanto a atividade física vão ser causadores de aborto. Isso faz com que muitos casais se afastem nesse momento, associado às alterações hormonais que a gente já sabe que tem, fazendo com que um momento que seria de acolhimento se transforme num momento cheio de tensões, né? E isso é algo que a gente precisa desmistificar para trazer mais tranquilidade para o casal, para eles viverem plenamente esse momento. Teve uma paciente, várias, né? Mas uma dessa semana, que chegou, a doutora sangrou um pouquinho, umas 10 semanas. Aí o que foi um negócio assim, foi não, você vai parar, você tá com medo, né? Fica sem ter relação 15 dias. Se não tiver mais sangramento nenhum, tá tudo bem, tá liberado. Ela, não, vou fazer até eu parir. Aí o marido ficou olhando assim. Coitados, né? Porque assim, e ainda existe isso para além de, porque principalmente num casal hétero, onde a penetração está associada à questão dessa proximidade, a mulher fica com mais tensões ainda. E fazendo com que tanto ela fique prejudicada, quanto o marido fique prejudicado. Fazendo com que ache que é a penetração que vai trazer esse risco associado. A gente sabe que durante esse primeiro trimestre, a elevação da progesterona faz com que as secreções fiquem mais espessas, né? A vagina não fique tão lubrificada.
os enjoos, o mal-estar, a sonolência, vai trazendo uma indisposição para a mulher nesse momento e isso já vai reduzindo de alguma forma a libido, né? E isso vai trazendo uma angústia para aquele casal. Então é importante essa relação delas trazerem isso para a consulta para que a gente possa conversar sobre. Às vezes a consulta se torna algo tão mecânico, tão rápido, que você não consegue conversar sobre isso. Isso é mesmo, viu? Que a gente fica lá, os exames, tal, tá tudo bem, ultrassom, tá? E essa parte fica mais esquecida. Mas, assim, das pacientes que falam com você, falam, doutora, isso aqui tá acontecendo, não tô com medo de... É o que mais que elas falam para você sobre sexualidade? O que elas mais falam é em relação ao medo associado a esse primeiro trimestre e as tensões que melhoram, que tudo tende a melhorar ao longo da gravidez. Seja porque a partir do momento que acontece esse pico, né, o pico da progesterona é entre a 5ª semana e a 13ª semana. Ele vai reduzindo, essa progesterona vai reduzindo, fazendo com que esse útero fique mais relaxado, a tendência de você seguir uma gravidez tranquila seja mais leve, mas a musculatura pélvica mesmo no segundo trimestre tem um relaxamento maior, tem uma lubrificação maior, fazendo com que a mulher melhore a disposição e fique mais propícia, né, para o sexo. Eu percebo que no segundo trimestre essa tensão vai reduzindo mais. Gestantes do segundo trimestre, jogue duro, viu? Ai. Muitas gestantes também têm medo de machucar o bebê. Como se a penetração peniana na vagina tocasse o útero e machucasse o bebê de alguma forma. Isso chega pra você também? Demais, demais. Mas eu acho que nem o mais poderoso seria capaz de, né? Porque, assim, vamos botar um pênis de 20 centímetros. Eita, feio. Né? O top das... Esse é Maria. E a gente sabe que durante a penetração vaginal, a nossa vagina que tem 7 a 10 centímetros, a gente consegue até duplicar. Então, assim, essa extensão até chegar no colo do útero tá muito longe de chegar no bebê. Eu tenho um vídeo que mostra exatamente sobre isso, quantas camadas até chegar no bebê. Então, vulva, vagina, colo do útero, tem a bolsa de líquido amniótico, depois, para além disso, que tem o bebê. Então, assim, tá muito longe. Nem os mais não iam conseguir chegar lá. Então, assim, esse mito vai afastando o casal e eu percebo que as mulheres, não sei se isso chega para você também, Ari, elas têm tido uma questão estética muito importante. Né? O medo das modificações ao longo da gravidez e essa mudança da autoimagem faz com que elas também se sintam mais inseguras para o sexo. É verdade. Elas falam principalmente do escurecimento da pele na gravidez, além da linha alba que vira nígrica, né? Fica a linha assim, e a vulva também fica bem escura. E às vezes aumenta tamanho de lábio, né? Fica aquela coisa mais túrgida, né? E aí elas têm mais vergonha. Tem as mudanças que são que propiciam, inclusive, né? O aumento da mama, que dá aquela turbinada, aquele silicone natural. Mas existem uma preocupação excessiva também com o peso. A questão do ganho de peso, né? E isso faz com que exista uma modificação dessa imagem. E essa preocupação também inibe, fazendo com que elas não consigam chegar a ter a libido como elas se permitiam antes. E isso é muito importante, fazer com que elas percebam que essas transições são algo comum e principalmente que o corpo vai se reorganizar com o tempo, encontrar a beleza nesse movimento faz parte do casal. E uma das coisas que a gente falou antes em relação à questão do primeiro trimestre, que eu queria falar do sangramento, é que às vezes o casal ele
percebe também alternativas, né? Quando existe, de fato, algum risco associado, existe também a ideia de que não pode existir sexo de nenhuma maneira. Mas não, existem outras maneiras de intensificar a sua sexualidade que não estão relacionadas à penetração. E principalmente diante de um corpo inteiro, né? Porque a estimulação e a sexualidade não é apenas clitoriana. Não é apenas com a penetração. Ela pode acontecer no corpo inteiro. Nosso corpo é feito de pele, de tecido, o de maior órgão sensibilidade. sexual é a pele, né? Exatamente. Então, assim, é capaz de... Então, para além de penetração, para além de clitóris, para além de tudo isso, existe um corpo inteiro que a gente pode e deve exercer. Então, entender esse poder que existe pode fazer com que casais que estão passando por um momento de tensão consigam, sim, encontrar prazer de outras formas. Porque sexo não é só penetração vaginal. Não é só isso. Tem a massagem tântrica, que eu tenho muita vontade de fazer, gente. Quando eu fizer, vocês vão saber. Mas que é uma massagem que estimula outros pontos, não nesse sentido sexual, mas os relatos, né, das pessoas, de amigos que fazem aqui, você se sente excitada, às vezes até se sente um orgasmo pela massagem em outro canto que não tem nada a ver, pé, o braço, aqui as costas, entendeu? Tem vários tipos E eu fiquei passada, eu fiquei, não, gente, eu tenho que aprender isso daí também, mas... Pra você ver que não é só questão genital, vulva, pênis, acabou. Se não existir isso, acabou a relação sexual, não existe. Tem outras formas. Com certeza, com certeza. E a gente tem que fazer com que o casal consiga pensar sobre isso para que a gravidez, que é um momento de intensidade, de multiplicação, seja exatamente isso, um momento de trazer esse casal para mais próximo, né, com a chegada desse bebezinho. Bora lá, então, falando do sexo de penetração. Pode causar parto prematuro? Pode romper a bolsa? Ai. O que a gente sabe? E isso é algo que eu já falei em outros momentos. No final da gestação, terceiro trimestre, a partir dos 37 semanas, o aumento da frequência sexual e a gente estimula que isso aconteça. Tanto o orgasmo quanto a própria o fato de ejacular pode trazer, de alguma forma, uma estimulação da ocitocina e a liberação de prostaglandinas, fazendo com que exista a possibilidade da entrada nesse trabalho de parto. Então, isso é possível acontecer, mas não é um gatilho único. Senão, isso iria acontecer em qualquer tempo, né? Sim. Existe o momento certo do bebê, do corpo estar preparado para isso, mas isso pode ser, sim, um fator desencadeante, um fator a mais de estimulação. Mas é importante saber que não causa rompimento de bolsa e não causa o trabalho de parto prematuro. As causas relacionadas a rompimento de bolsa e trabalho de parto prematuro são muito próximas e estão muito mais relacionadas a questões infecciosas, né, do que a relação sexual. Isso é verdade. Vamos falar das posições mais confortáveis para a gestante. Agora que vai bombar, viu? É verdade. Tem posição que não é tão confortável, né? Você tá ali com a barriga toda grande, toda... Eu acho que a pior, o que fica entre a mais desconfortável é o papai e mamãe. É mesmo. Total desconforto. Compressão da veia cava, Sim. Desconforto respiratório, tudo de ruim. Ave Maria, não. Então papai e mamãe cortam. Cortando. As posições de lado e de quatro apoios. também.
são as posições que trazem mais conforto, né? Você pode trazer almofadas, né? Para poder trazer um conforto maior ainda, mas essas posições são as que vão trazer mais conforto para a mulher naquele momento. Tá vendo aí? Anotou? Mas, assim, existem aquelas, né? Plus, que são da ginástica, fisioterapia pélvica e pilateira. As pilateiras vão até o final fazendo borboleta paraguaia. Ai, dando na nossa cara. Dando na nossa cara. O negócio é sério. Faça o Pilates, gente. Tá vendo? Outra dica. Não é só para a preparação para o parto, é também para outras coisas aí. Que é importante também, viu? Vai dizer que não é importante, não. Porque sexualidade, a relação sexual, a intimidade é uma coisa que todo ser humano tem. E eu dei uma pincelada sobre a fisioterapia pélvica, mas assim, muitas pacientes que eu recomendo a fisioterapia pélvica ao longo da gestação falam que, para além da gestação, foi algo que mudou a vida delas. Aí, tá vendo? Porque assim, a parte da liberação, existe uma liberação daquela musculatura que existiam tensões que ela desconhecia. E aquele movimento da massagem perineal e da liberação faz com que a relação sexual mude completamente. Então, assim, são coisas que você faz nesse momento que vão te ajudar na sua relação futura com o seu próprio corpo, né? E com a relação entre o casal. Porque, assim, nós mulheres não fomos ensinadas a ver ou mexer, né, na parte de vulva e a pelve, né, dos músculos perineais. A gente malha tudo, menos a musculatura pélvica, né, na verdade. Então, a noção que eu quero dizer é da paciente ter consciência da contração daquele músculo da pelve. Porque às vezes ele se contrai e não tem consciência. Né? O vaginismo está aí para isso, né? Que é a contração involuntária, né? Dos músculos da pelve. A paciente não tem consciência e a fisioterapia ajuda nisso. E pacientes que não têm, mas têm uma certa resistência, vou indicar aí o Maven. Vou indicar, porque gostei da ideia. Elas conseguem melhorar porque tem gatilhos da musculatura que estão relacionadas à dor. A dor durante a penetração e que elas não sabiam a causa. E fazendo a fisioterapia, elas conseguem melhorar a ponto de trazer conforto para esse momento tão especial, né? Por isso que tem gente que fica melhor depois da gravidez. Então, aí ó, rapaz, partiu fisioterapia pélvica. Ai, eu até vou fazer também. Precisa. Precisamos, né? Precisamos. Até para exercitar o músculo, né? Porque com o passar do tempo... É prevenção. A gente vai perdendo colágeno, vai perdendo sustentação. Então, se a gente não tem o banco de músculo dessa parte também, a gente envelhece e fica flácido. Com o passar do tempo, né? Ainda com tem certeza. Isso. A gente sabe que a relação sexual traz intimidade, né? Para o casal. Intimidade de conexão, né, entre o casal. E a gente sabe que na gestação, pelas coisas que a gente falou, pode ter uma perca dessa conexão. Né? O que você orienta quando chega assim? Ah, doutora, a gente não tá, a gente tá diferente, a gente tá frio. Aí tem que começar a investigação, né, na hora da consulta. Por que tá assim? Aí tudo gira em torno disso também. Eu percebo que a relação sexual, o maior órgão sexual que a gente tem é o nosso cérebro. Então, e principalmente a mulher. Então, a partir do momento que você tem uma mulher confiante, uma gravidez segura, uma gravidez, principalmente aquelas que foram desejadas e planejadas. Eu percebo que quando a gestação não foi planejada, não existe uma aceitação tão boa dessa questão da gestação em si, as questões afloram mais, né? Da perda de libido, da falta do desejo. Quando essa gravidez vai sendo bem acolhida e as questões de ansiedade
às vezes são uma causa importante da redução da libido e dessa conexão, dessa quebra, dessa ruptura entre o casal. Então, a gente tem que ter aliados fortes ao longo do pré-natal, que é a parte da psicologia. Eu tenho algumas psicólogas que são especializadas mesmo em gestantes e puérperas, que fazem esse trabalho para além de... Às vezes é necessário, sim, utilizar alguma medicação, mas a grande maioria das vezes é reduzir a questão da ansiedade, fazendo com que reduzam os medos, né, e a gente consiga acabar com alguns mitos para que esse casal consiga se reaproximar, se reencontrar. Tem muitos casais que eu recomendo uma viagem mesmo. Prescreve, viagem. Viagem do casal. Isso, tem coisa melhor do que viajar. É o que a gente chama de uma lua de mel. Isso. É uma lua de mel que antecede o momento do parto. É como se fosse uma despedida desse casal que vai preparar o ninho para a chegada desse bebê. Então, nada melhor do que esse momento de, entre aspas, despedida. Sim. De vocês dois. É uma maneira deles conseguirem se reconectar, né? E preparar melhor o coração, com mais afeto, com mais amor. Muito bem, viagem romântica na gestação. Outra dica, hein, gente? Já tá anotando tudo, hein? Mas isso faz sentido, né? Porque sai da rotina do dia a dia, né? Da preocupação das coisas e vai ter um momento de lazer, né? Então a pessoa fica mais relaxada. Com certeza. Muito bem. Porque a ansiedade faz parte de uma das coisas que inibe, né, o ciclo de resposta sexual. Com certeza. E mais ainda, quando tá no final, que é quando é que eu preciso liberar mesmo a ocitocina? A partir das 37 semanas. Minha prescrição é exatamente aí nesse momento. Para esse casal conseguir se reconectar e esse hormônio, que é o hormônio do amor, ali aflorando. Tudo certo, hein, gente? Anotada a dica, viajar de lua de mel. De novo. Se não teve, vai fazer agora. Sim, Aninha, por falar em lua de mel, fale aí. Vamos falar um pouco sobre a questão das técnicas de indução, que é uma das coisas que eles também me perguntam muito. Sexo pode induzir? E dos termos que a gente utiliza é hot, hot, hot. No final da gravidez tem que ser tudo quente. Então, mãos e pés bem aquecidos, nada de botar ar-condicionado demais para o corpo da mulher estar quente. A segunda coisa são comidas mais quentes, então caldos, comidas apimentadas, temperos que a gente evitava, né, naquele começo da gravidez e agora tá tudo liberado, tudo permitido. E o terceiro hot é de sexo quente, então sim, pode de todos os jeitos que vocês quiserem. Eita, indução boa essa, viu? Ave Maria, a melhor, top. Doutor, o que é que eu faço para induzir o parto? Já tô com 40 semanas. Aí, tá anotando as dicas, hein? Ó, hot, hot, hot. Bem, gente, o papo aqui tá ótimo, viu? Muito bom. Mas vamos ter que terminar. Uma hora termina, né? A vida, fazer o quê? Tudo termina na vida. Mas esse é o último episódio dessa temporada, da primeira temporada do podcast Intimamente. Fiquem ligados, porque vai ter a segunda temporada no que vem, hein? Aí a gente pode falar no puerpério, como é. A gente vai estender esse papo que começou sobre a gravidez para o puerpério. Um segundo momento. Isso. Não perca, viu, gente? Na segunda temporada. E como é dezembro, beijos, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom. Tenham muitas relações, viu, gente? Ó, botar todas as dicas em dias. Porque não tem nada melhor na vida do que namorar. Isso é verdade. Faz parte da saúde feminina. Faz parte. Você quer deixar uma última mensagem, uma última Oli? Para fechar, mensagem final? Quero. Então, fica à vontade. Falando para os novos casais grávidos que o sexo vai fazer parte também desse momento da gestação. Tenham paciência com vocês mesmas, com as transições que estão acontecendo. Conversem.
abram um canal de comunicação com o seu parceiro, com sua parceira e vão conversando sobre isso para que a compreensão aconteça e principalmente que o sexo flua de maneira leve, tranquila, que faça parte mais ainda desse momento de felicidade de vocês. A sexualidade na gestação deve ser vivida também, sem culpa. Sem culpa, gente. Nada de culpa. Essa hora de coisas boas. Um beijo, fiquem para a próxima e até mais.